A gente vai para o capítulo 11º, em que o senhor Nityananda Prabhu continua levando o jovem Diva Goswami para visitar vários lugares sagrados de Navadvip Dham. Então, o primeiro Mangalacharan é Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Shivasadi, Goura Bhakta Vrinda. Todas as glórias a Shri Chaitanya Mahaprabhu, todas as glórias a Shri Nityananda Prabhu, todas as glórias a Shri Advaita Acharya Prabhu, todas as glórias a Shivas e aos demais devotos de Shri Goura Hari, como vocês que estão presentes. Agora, Panchaveni, Nityananda Prabhu Bole Shuna Sarva Jana, Panchaveni Rupe Ganga Hetayam Milana. Disse Shri Nityananda Prabhu: ouçam todos, estamos em Panchaveni, onde 5 rios sagrados unem-se a Ganga. Mandakini Alaka Sahita Bhagirati Gupta Bhave Hetaya Achena Saraswati. Então, a Bhagirati, que é outro nome da Ganga, do rio Ganges, converge neste ponto com a Mandakini e a Alakananda. Já o rio Saraswati flui às escondidas por aqui. Pastime Jamuna Saha Aise Bhogavati Tahate Manasa Ganga Maha Vegavati. A Jamuna mais a Bhogavati vem do lado ocidental. Com sua forte correnteza, a Manasa Ganga as acompanha. Agora, Panchaveni, que é a terra sagrada de Prayagraj, em Shinavadip. Maha Maha Prayag Bolia Rishigane Koti Koti Jagya Reta Koila Brahmasani. Por terem realizado com a participação do Senhor Brahma milhões e milhões de sacrifícios neste local, os sábios o chamam de Maha Maha Prayag. Brahma Satra, que é outro nome de Panchaveni. Brahma Satra Stanaye Mahima Apara Etasnana Korile Janama Nahiara. Nada se compara à glória de Brahma Satra. Outro nome é de Panchaveni. Quem se banhar aqui não tornará a nascer jamais. Ihara Mahima Keva Varnivari Pare Shuskadara Samakona Tirta Hoiternari. Quem seria capaz de anunciar as glórias desse Tirtha? Se comparados a ele, todos os demais Tirthas não passariam de rios secos. Jalestali antarikshe tiadia divana, sarva diva paya shigoloka vindavana. Quem quer que abandone o corpo na água, na terra ou no ar dessa região, elevar-se-á a Shri Goloka Vrindavan Ki Jai. Agora, continuando para Kulia Parrada ou Kola Dvipa. Aí tem uma foto linda aqui de Varahadeva. Kola Dvipa é o lugar, é a ilha em Navadvipa, onde o senhor Varahadeva se manifesta. Kulia Parrada Bole Kiyata Estana Gangatiri Uchabhumi Parvata Samana. Por se assemelhar a uma montanha, este famoso lugar às margens da Ganga chama-se Kuliapahada. Kola Dvipanama Shastre Achaya Varnana Satyayuga Kakta Ekashuna Sarvajana. Para as escrituras, o nome do mesmo recanto é Shri Kola Dvipa. Por favor, ouça-me narrar uma história envolvendo Shri Kola Dvipa que remonta a Satya Yuga. Agora a história de Shri Vasudeva Vipra, que é um devoto do Senhor Varahadeva, ou Kola Deva. Vasudeva Name Eka Brahmana Kumar Varaha Deveraseva Kori Barabar. Outrora, havia um menino Brahmana chamado Vasudeva,
que servia a Shri Varahadeva o tempo todo. Agora, Nityananda Prabhu fala do processo de adoração à deidade aprovado pelas Escrituras. Shivaraha Murti Puji Kore Upasana Sarvada Varaha Devi Koroya Partana Prabhu Mori Kripa Kori Deha Darashana Sapalaho Ikamora Nayana Divana. Todo dia, após adorar a deidade de Shivaraha, Vasudeva fazia-lhe a seguinte oração: Ó Prabhu, tenha misericórdia de mim, por favor. Conceda-me o seu darshan, coroando de êxtase os meus olhos, perdão, coroando de êxito os meus olhos e a minha vida. Ei boli kandevi pragada gadi jai, pabunahi dekadine jivanavritai. Tão logo orava assim, o pequeno Brahmana caía em prantos e rolava na poeira daquele lugar. E pensava, se o meu Senhor não me agraciar com o seu darshan, terei vivido em vão. Agora Vasudeva consegue o darshan de Shikoladeva. Katadine Shivaraha Anukampa Kori. Dekadila Vasudevi Kolarupatari. Passados alguns dias, Shivarahadeva mostrou a Vasudeva a misericórdia de lhe revelar sua forma como Koladeva. Agora, Shri Nityananda Prabhu esboça a forma de Shri Koladeva. Nanaratna Bhushane Bhushita Kalevara Padagriva Nasa Mukha Chakshu Manohara. Decoravam a forma divina de Shivarahadeva muitos adornos cravejados de joias. Seus pés de lótus, pescoço, nariz, rosto, olhos e demais partes do corpo eram de encantar a mente. Parvata Samana Ucha Sharira Tanhara Dekivipra Nidedanya Mane Barabara. Seu corpo divino era alto como uma montanha. Na presença do Senhor, o Vipra, aquele Brahmana, sentiu-se o mais afortunado dos seres. Vasudeva Vipra presta reverências aos pés de lótus do Senhor Koladeva. Bhume Pari Vipra Pranamiya Prabhupaya Kandiya Akula Hoila Gada Gadijaya. O menino Brahmana caiu ao solo. Inquieto, rolou na poeira dos pés de lótus de Shri Koladeva e pôs-se a chorar. Agora, Shri Koladeva orienta Vasudeva Vipra, o menino. Viprera Bhakati Deki Varahatakana Kohilena Vasudeva Madura Vachana. O Re Vasudeva, tu me Bhakata Amara, Bada Tusta Roino Puja Paya Tomara. Percebendo a devoção do jovem Brahmana, Shivarahadev falou-lhe com doçura: Ó Vasudev, você é mesmo meu devoto. Estou muito contente com a sua adoração. Ei Navadvipemora Prakata Vihara Kali Agamane Hoba Shuna Vakya Sara. No começo de Kali Yuga, revelarei meus passatempos aqui em Shri Navadvip. Preste atenção ao que tenho a lhe dizer. Segredos de Varahadeva. Navadvipa Samadhama Nahi Tribhuvani Ati Priya Dhamma Mora Ati Sangopani. Não há lugar nos três mundos igual a Shri Navadvip Dham. Apesar de me ser tão querida, esta morada está agora oculta. Brahmavarta Saha Ache Punya Tirtajata Sesaba Chayaheta Shastrera Samata. Também, segundo o veredito das Escrituras, Brahmavarta e todos os outros titas estão presentes aqui. Chainavadiptam. Agora, Nityananda Prabhu leva a Diva Goswami e todos nós para o ambiente onde Hiranyaksha foi morto. Jestane Brahmarajagya Prakasha Haiya Nashilama Hiranyaksha Dante Vidaria Sestana Punya Bhumi Estane Raya Yataya Amara Ebe Hoila Udaya. Ao aparecer no sacrifício de Brahma, matei Hiranyaksha, despedaçando-lhe o corpo com minha presa. Com aquela forma de outrora, apresento-me agora diante de você, nesta mesma terra piedosa. Quem vive em Navadvipa pode morar simultaneamente em todos os títulos.
Navadvipa Sevi Sarva Chitta Virajaya, Navadvipa Vase Sarva Chitta Vasahaya. Todos os tirtas fazem-se presentes aqui para servir a Srinavadvip Dham. Quem mora em Srinavadvip habita todos os demais tirtas. Jai Srinavadvip Dham. Agora, Shri Koladeva abençoa o seu devotinho, Vasudeva Vipra. Danyatumi Navadvipe Sevili Amaya. Shigura Prakatakale Janmi Behetaya. Você é deveras afortunado, pois me tem servido aqui em Navadvip, onde nascerá quando dos passatempos manifestos de Shigura Hari. Anayasi Dekive Semaha Sankirtana, Apurva Goranga Rupa Pabe Darashana. Com isso, ser-lhe-á fácil apreciar o Maha Sankirtan e a forma sem precedentes de Shigoranga Mahaprabhu Ki Jai. Etabole Shivaraha Roila Antadhyan Daivavani Roila Vipre Budite Sandan. Após dizer isso, Shivaraha Deva desapareceu. Bem naquele momento, o Vipra ouviu a seguinte orientação de uma voz aérea: por favor, escrutine as evidências das Escrituras, de modo a ter o devido entendimento da verdadeira natureza de Shiman Mahaprabhu. Então, Shiva Sudeva Vipra descobre que as escrituras fazem menção de Shiguranga Mahaprabhu. Então, o jovem Brahmana, muito afortunado, tem o darshan de Varahadev, e agora ele faz essa descoberta tão especial. Parama Pandita Vasudeva Mahashaya, Sarva Shastra Vicharya Janila Nishchaya, Vaiva Shvatas Manvantari Kalila Sandhyaya, Shiguranga Prabhu Lila Habe Nadhyaya. Vasudeva era deveras erudito. Logo, segundo concluiu, após ter o cuidado de refletir quanto às palavras das Escrituras, Shiguranga Mahaprabhu manifestaria seus passatempos em Srinavadvip quando, durante o reinado de Vaivasvata Manu, Kali Yuga começasse. Kali Yuga Pavana. Shiman Mahaprabhu Kali Yuga Pavana. Rishigana Seitatva Rakilagopani Ingite Kohirosaba Budya Vigyajani. Eis como ele pensou. Os sábios apresentam este tato nas escrituras, mas às escondidas. Só quem é inteligente alcança a compreendê-lo. Prakata Roile Lila Roibe Prakash Ebe Gopya Ei Tattva Paila Abhas. Quando se manifestarem os passatempos de Sriman Mahaprabhu, também revelarão esse tato. Jai Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, Jai Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada Maharaj, que fazem exatamente isso. Quando se manifestarem os passatempos de Sriman Mahaprabhu, eles, os nossos queridos Gurudevas, revelarão esse tato. Por ora, contudo, devo mantê-lo em segredo. Dessa maneira, o menino Brahmana teve um vislumbre daquela verdade secreta. Paramanande Vipra Kore Sankirtana Goranama Gaya Mane Sarvakshana. Imerso em êxtase, o Brahmana pôs-se a realizar Sankirtan sem parar de cantar em pensamento o nome de Shiguranga. Agora, Nityananda Prabhu revela a razão por trás do nome Koladvipa. Parvata Pramana Kola Devera Sharira Deki Vasudeva Mane Vicharila Dhira. Kola Dvipa Parvatakya Estanahoya Seihate Parvatakya Hoila Parichaya. Ao presenciar a forma divina de Kola Deva, que de tão grande parecia uma montanha, o inteligente Vasudeva ponderou: na certa, estou em Koladvipa, a qual, conforme descrevem as escrituras, compara-se a uma montanha. Desde então, passaram a chamar a área de Koladvip Parvata. A palavra Parvata quer dizer montanha. Em Braja, Koladvip é Giriraj Govardhan, a colina que satisfaz todos os desejos. Jai Giriraj Maharaj. O Rediva Nitya Lilamaya Vrindavane Giri Govardhanaei Jani Bhakta Jani. Disse Sri Nityananda Prabhu: ó Diva, segundo sabem os devotos, este lugar é Giriraj Govardhana em Shivindavan, a terra dos eternos passatempos transcendentais. Agora, Shri Bahulavan de Braja fica ao norte de Koladvipa.
Shiba Hulavan, Deka Ihara Utari, Rupera Chataya Sarva, Dika Shobha Kari. Venha, por favor, continuou ele, para o darshan de Shiba Hulavan, que se encontra ao norte daqui. Observe como brilha em todos os quadrantes o esplendor de Bahulavan. Agora, Shri Nityananda Prabhu faz uma revelação interessante. Ele diz que em Navadvip, a ordem das 12 florestas de Braja está invertida. Vrindavani JJ Kramid Badasha Kanana Sekrama Nahika Reta Balabanandana. Ó filho de Balaban, aqui a sequência das 12 florestas de Vrindavan não é a mesma que a de lá? Prabhu Ichamate Reta Krama Viparyaya Ihara Tatparya Janya Prabhu Ichamaya. É apenas pela vontade de Sriman Mahaprabhu que a sequência de cá não é como a de Vrindavan. Só o próprio Senhor, só o próprio Gauranga Mahaprabhu, o qual faz o que bem entende, sabe o motivo para tal coisa. Então, quem quiser saber o motivo para a inversão das ilhas, é só ligar para o 999-9999 e conversar com o Mahaprabhu. Jairupa Acheheta Deka Seirupa Viparyaye Premavridi e Aparupa. Deve-se ter darshan desses recantos, concluiu Sri Nityananda Prabhu, segundo a posição deles na sequência de cá. Isso porque tal inversão faz prema intensificar-se de maneira excepcional. Jai Nityananda Prabhu. Agora, Nityananda Prabhu levando Diva Goswami e todos nós para Sri Samudragadha. Kichudura Guia Prabhu Bolena Vachana Eije Samudragade Kora Dharashana. Dirigindo-se um pouco adiante, Sri Nityananda Prabhu disse: Ó Diva, aprecie este local, conhecido como Samudragadha, Dwarkapuri e Shiganga Sagara, em Shinavadvipta. Sakshat Dwarkapuri Shiganga Sagara, Duitirtha Atireta Deka Vigya Vara. Ó jovem tão erudito, observe, as duas terras sagradas, Dwarkapuri e Ganga Sagara, marcam presença direta aqui. Uau! Agora, Nityananda Prabhu vai contar a história explicando como Dwarkapuri encontra-se em Sri Samudragadha. A identidade do rei Sri Samudra Sena em Sri Samudragadha. Sri Samudra Sena Raja Chila e Stane Bada Krishna Bhakta Krishna Bina Nahe Jane. Outrora, aqui imperou um rei chamado Sri Samudra Sena, um excelso devoto de Shri Krishna. Afora o senhor Shri Krishna, ele não queria saber de mais nada. Bhima, o filho de Pandu, chega a Samudragada quando da vitória mundial dos Pandavas. Olha, Jabe Bhimasena Oila Nija Sanya Loi Gerila Samudragadi Bhanga Dwigvijay. Raja Jane Krishna Eka Pandaveragati Pandavadipade Oise Yadupati. A época da conquista mundial dos Pandavas, Bhimasena, vindo ter aqui, sitiou Samudragada com a força de seu exército. Naquele ensejo, o rei Samudra Sena pensou: Shri Krishna é o único amo e o refúgio exclusivo dos Pandavas. Se eles alguma vez correrem perigo, Shri Krishna, o senhor dos jados, apressar-se-á em salvá-los. Agora o rei faz uma reflexão. O rei Samudra Sena. Yadiyami pare bime dekaita bhaya bima artanade hari rabe doyamaya. Se eu conseguir de algum modo amedrontar Bhima, em sua aflição, ele apelará a Shri Krishna. Ouvindo tal súplica, Shri Hari com certeza lhe concederá misericórdia. Daya Kori Asibena Edasera Deshe, Dekibe se chama Murti Chakshe Anayasi. Movido por sua misericórdia, Shri Krishna logo comparecerá a Samudragada, onde se encontra o seu servo. Assim, terei como ver a sua bela forma azul enegrecida. Então, o que um Vaishnava ou uma Vaishnavi não fazem para ter o darshan de Krishna? Né? Etabhavi nidya sainya
Sajaila Raya, Gadya Bhaji Padatika Loya Yude Jaya. Com isso em mente, o rei preparou bem o seu exército e, com elefantes, cavalos e soldados de infantaria, partiu para a batalha. Agora, Bhima fica com medo das flechas do rei Samudra Sena. Shri Krishna Maria Raja Bana Nikshepaya Bane Jara Jara Bhima Paila Bada Bhaya. Lembrando-se de Shri Krishna, o rei passou a tirar suas flechas que deixaram Bhima apavorado. Shri Bhimasena, conhecedor do mantra Avasha Rakshibe Krishna, Shri Krishna há de me proteger, ora aos divinos pés de Shri Krishna. Então, aqui tem para vocês que têm um livro em casa, ó. Antes de sair de casa, Avasha Rakshibe Krishna, Avasha Rakshibe Krishna, Krishna há de me proteger. Então, Mane Mane Dake Krishna Vipada Dekiya, Rakshakara Bimenata Shicharana Diya, Samudra Senera Saha Juditena Pari, Bhanga Dilevada Lajataha Sahitenari. Percebendo a catástrofe iminente, Bhima recorreu a Shri Krishna em pensamento. Ó Shri Krishna, ó meu Senhor, por favor, proteja este servo seu, conferindo-me o refúgio de seus pés de lótus. Não me sinto capaz de suportar esta contenda com Samudra Sena. Se eu sair derrotado, isso será vergonhoso demais, uma humilhação intolerável para mim. Pandaveranata Krishna Pai Parajaya, Badai Lajarakata O Hridayamaya. Ó Senhor dos Pandavas, Shri Krishna, ó amo misericordioso, nada é mais vergonhoso do que ser derrotado. Vejam só a mentalidade do Kshatriya, guerreiro. O Senhor Shri Krishna acorre ao campo de batalha em resposta ao apelo de Shri Bhimasena. Bimera Karuna Nada Shuni Doemaya Seyuda Stale Krishna Hoila Udaya. Nadeke Serupa Keha Apurva Gatana Shri Samudra Senamatra Deke Ekajana. Algo impressionante aconteceu então, apesar de o misericordioso Shri Krishna ter logo assomado ao campo de batalha para atender ao apelo comovente de Bhima, ninguém exceto Shri Samudra Sena pôde vê-lo. Olha, o rei Shri Samudra Sena tem darshan da forma divina de Shri Krishna. Navajala Dhara Rupa Kaishora Murati Gale Dole Vanamala Mukutaravati. Shri Samudra Sena viu o jovem Shri Krishna, cujo corpo emanava um brilho semelhante ao de uma fresca nuvem de chuva. A guirlanda de flores silvestres em volta do pescoço de Shri Krishna tinha cintilância de uma pérola. Sarva Ange Alankara Ati Sushabana Pittavastra Paridana Apurvagatana. Diversos adereços embelezavam todo o seu corpo. Trajado com vestes amarelas, ele estampava uma figura de formosura sem igual. Agora o rei Samudasena ora ao Senhor Shri Krishna. Serupa Dekiya Raja Premi Mucha Jaya Mucha Samaria Krishna Pratana Janaya. Tumi Krishna Jagannatha Patita Pavana Patita Dekiya More Tava Agamana. Ante a visão da beleza de Shri Krishna, o rei, inebriado de prema, desmaiou. Ao recobrar os sentidos, orou: Ó Shri Krishna, Senhor do Universo, Salvador dos caídos, vendo minha deplorável condição, você veio até mim. Tava lila jaga jana koroya kirtana, shuni dekibara icha hoila takana. Então, é interessante a gente se refletir que a gente pode pegar uma carona na oração desses grandes bhaktas, né? Se eles estão fazendo uma oração, que a gente também se aproveite da potência dessa oração e que, assim, a gente atraia o coração de Krishna. Tava lila jagadjana koroya kirtana, shuni dekibara icha hoila takana. Pelo mundo afora, há quem glorifique seus passatempos. Assim, acabei ouvindo falar de suas glórias, o que me fez desejar ter com você. Agora, a intenção do rei Shisamudasena, Quinto Mora Vratatila Oredoyamaya, Ei Navaduipa Tave Roibe Udaya, Retaya de Kibatava Rupa Manohara, Navaduipa Chadivari Nahaya Antara. Ó Senhor misericordioso, cá estava eu enfrentando um grande dilema. Por um lado, não queria sair de Shinavadvipa
para ir a outra parte. Por outro, era intenso o meu desejo de contemplar a sua forma tão cativadora. Por isso, fiz o voto de ter o seu darshan quando você aparecesse aqui em China, Rodrigo. Então, fazer, como é que se chama mesmo? A palavra é sankalpa, né? Os votos que os Vaishnavas e as Vaishnavis fazem chamam-se sankalpa. Agora, o desejo secreto do rei Shri Samudasena, Nityananda Prabhu, revelando para Diva Goswami e para cada um de nós. Seivrata Rashamora, Karidayamaya, Navaduipe Krishna Rupe Hoile Udaya, Tatapi Amara Icha Ati Gudatara, Goranga Rauna Mora Akshira Gochara. Ó Senhor misericordioso, embora querendo atender ao meu voto, você tenha agora surgido perante mim como Shri Krishna em Shinavadvipa, guardo ainda outro desejo. Por favor, mostre-me sua forma como Shigoranga Mahaprabhu. Então, agora o rei está nos dando uma lição importante. Se você tem a oportunidade de ter o darshan de Shri Krishna, aproveite para Krishna e para pedir a Krishna o darshan de Goranga Mahaprabhu. Bhakta Vatsala Shri Krishna satisfaz o desejo do rei, porque Krishna é Bhakta Vatsala. Ele, ele, ele tem sentimento de proteger os seus devotos e suas devotas. Dekite Raja Samukhi Dekila Radha Krishna Lila Rupa Madhurya Atula. Bem naquele momento, o rei viu diante de seus olhos a doçura incomparável dos passatempos de Shri Radha Krishna. Shri Kumudavane Krishna Saki Gana Sani Aparane Korelila Gia Gocharani. Eis o que ele presenciou. Enquanto apacentava as vacas à tarde, Shri Krishna viera a Shri Kumudavana, onde entreteu-se, realizando passatempos com as sakis. Shri Samuda Sena consegue o darshan de Shri Gurahari e seus companheiros. Shaneke Halasei Lila Adarshana Shigoranga Rupa Here Bharyanayana Mahasankirtana Vesh Sangue Bhaktagana Natya Natya Prabhu Korena Kirtana. Passados alguns instantes, aqueles passatempos esvaíram-se da visão do rei, que então divisou Shigoranga Mahaprabhu absorto em Sankirtan com seus companheiros. Eles dançavam e cantavam, tomados de emoções de êxtase. Uau! Purata Sundara Kanti Ati Manohara Nayana Mataya Ati Kampaya Antara. O radiante corpo dourado de Mahaprabhu encantava a mente e enlouquecia os olhos, provocando um ribuliço no coração. Samuda Sena, ora, Ashigurari. Seirupa Heri Raja Nije Dhanya Mane. Bahustava Kore Tabe Goranga Charani. Após apreciar a beleza de Shiguranga Mahaprabhu, o rei, considerando-se por demais afortunado, glorificou os pés de lótus do Senhor de diversas maneiras. Katakshani Sesakala Hoila Darshana Kandite Lagila Raja Hoya Anyamana. Alguns momentos depois, esse passatempo também sumiu. Entristecido, o rei caiu em prantos. Shibhimacena, o filho de Pando, mostra sua coragem. Bhimasena e Parva Nadeke Nayane Bhave Raja Yudebhita Hoila Etakshani. Por não lhe ter sido concedida a graça de ver todos aqueles passatempos, Shibhimacena achou que o rei talvez estivesse com medo de lutar. Agora, o rei aceita a sua derrota voluntariamente. Atyanta Vikrama Kore Pandura Nandana Rajatushta Hoyakara Yachitatakshana. Com isso em mente, Bhima, o filho de Pandu, mostrou-se ainda mais forte. O rei Samudasena, contudo, já se dera por satisfeito. Logo só fez pedir a Bhimacena que lhe cobrasse o tributo. Vamos ver o que Bhimacena vai cobrar do rei. Korapei Bhimacena Anistane Jaya. Bhima Digjwai Sarva Jagatete Gaya. Agora, de posse do tributo, Shri Bhimacena partiu para outras terras. Dizem no mundo inteiro que Shri Bhimacena saiu vitorioso e, portanto, cantam suas glórias. Mas Srila Bhaktivinoda Thakur Jnana Prabhu não revelou o que ele cobrou, qual foi o tributo. Eisei Samudra Gadi Navadvipa Sima
Brahmanahi Janies Tanera Mahima. Shri Nityananda Prabhu disse: Ó Diva, esse passatempo divino aconteceu bem aqui em Samudragada, localizado na fronteira meridional de Srinavadvip. Nem mesmo o senhor Brahma conhece as glórias deste lugar. Uau. Agora, a presença de Ganga Sagara em Sri Samudra Gada. Se eu não me engano, Ganga Sagara é o lugar onde nasce o rio Ganges. Mas vamos lá. Samudra Asya Reta Janavi Ashraye Prabhupada Seva Kori Bhakta Bhavelai. O oceano vem para cá em busca do refúgio de Shri Janavi e adora os pés de lótus de Shriman Mahaprabhu com o humor de um bhakta, de um devoto. Agora, a conversa é entre o oceano e Janavi Shri Ganga, né? Um dos nomes de Ganga Mahi é Janavi. Janavi Bolena, Sindhu Ati Alpadine Tavatiri Prabhumora Rohibe Vipini. Certo dia, Janavi disse ao oceano: Ó oceano, muito em breve, meu senhor se instalará em sua praia em Jagannatha Puri. Sindhu Shuna Devi, Amaravachana Navadvipanahi Chade Shachiranandana. O oceano respondeu: Ouça-me, por favor, ó Devi. O filho de Manchate não sai jamais de Shinodipdam. Yadyapiyo Kichudina Rahe Mamatiri Apratyakshi Rahetabu Nadiabitari. Ele passará algum tempo à minha beira-mar, contudo, permanecerá em Navadvip sob sua forma verdadeira. Nityadama Navadvipa Prabhura Retaya Prakata ou Prakata Lila Vedagaya. Shri Navadvip é a morada eterna de Shriman Mahaprabhu. Os Vedas glorificam tanto os passatempos manifestos quanto os imanifestos aqui ocorridos. Agora o oceano ora a Ganga dele. Reta Tavashai Ami Rahiba Sundari Seviba Shinavadvipeshi Goranga Hari. Ó Bela Devi, refugiado em sua proteção, quero ficar aqui em Shinavadvipa e servir a Shigora Hari. Ei Boli Payonidi Navadviperai Gorangera Nitya Lila Satata Chintai. Após falar isso, concluiu Shinichana Prabhu, o oceano passou a morar em Shinavadvipa, onde meditava dia e noite nos passatempos eternos de Shigora Hari. Shri Champaka Hatha, onde vive Shri Dwija Vaninath. Tabenityananda Olha Champahata Grama Vaninata Grihetata Korila Visham. De Samudra Gada, Shri Nityananda Prabhu prosseguiu rumo a Champakahata. Ali chegando, descansou na casa de Dwija Vaninath. Então, Shri Champakahata é Kadiravana em Braja. Então, cada lugar sagrado em Navadvipa tem o seu correspondente perfeito em Shri Vrindavan. Aparani Champahata Koroya Brahmana Nityananda Bolishona Balava Nandana Estane Chilapurve Champaka Kanana Kadiravanera Amsha Sundara Darshana. À tarde, enquanto circundava Champakahata, Srinivasa Prabhu disse: Ouça, ó filho de Shibalaba, né? Diva Goswami é filho de Shibalaba. Outrora, havia aqui um bosque de flores champaka. É um bosque lindíssimo. Deixa eu ligar aqui, peraí. É um bosque lindíssimo que faz parte de Kadiravana em Braja. Champakalata Saki Nitya Champakalaya Malaganti Radha Krishna Sevitena Guia. Champakalata Saki vinha aqui diariamente colher flores champaka, para com elas fazer guirlandas a serviço de Shri Radha Krishna. A razão por trás desse nome, Champakahata, Kali Vridi Hoilesei Champaka Kanane Maligana Pulalai Ati Rishtamani. Com o transcorrer da era de Kali, apareceram neste bosque de Champaka jardineiros
que colhiam flores até não mais poder? Hatakori Champaka Kusuma Laibase Vikraya Karaya Laya Jata Grama Vasi. Estabelecendo um mercado, um rata. Aqui começaram a vender aquelas flores que os moradores das aldeias vizinhas habituaram-se a comprar. Agora, outro nome de Shi Champakahata é Champahati. Sei heute Shi Champakahata Hoilanam, Champahati Sabe Bole Manohara Dham. Desde então, conhecem este local como Shi Champakahata. Champahati é o nome comum dessa região tão encantadora. Agora, olha só, outra revelação, como a joia suprema entre os poetas, Sri Jayadeva Goswami veio residir em Champakahata. Uau! Jekali Lakshmana Sena Nadiara Raja Jayadeva Navadvipe Hana Tanra Praja. Quando Sri Lakshmana Sena era o rei de Nadia, Sri Jayadeva, a joia suprema entre os poetas, era seu súdito e morador de Navadvipa. A princípio, Sri Jayadeva morou em Balabhadirika. Balabhadirika Kule Bandyakutira Padmasaha Boise Tata Jayadeva Dhira. Sri Jayadeva, cuja mente era estável e pacífica, construiu uma choupana às margens do Balabhadirika, onde morou com sua esposa Padma. Sri Jayadeva escreveu o Dashavatara Stota em Balabhadirika. Então, essa é uma canção, né? Uma canção que glorifica todos os avataras, Dashavatara Stota. Dashavatara estava Ratilatataya, se estava Lakshmanera Haste Kabujaya. Enquanto ali vivia, ele compôs o hino chamado Dashavatara. Mais tarde, o mesmo hino acabou chegando às mãos do rei Lakshmana Sena. Então, o rei Lakshmana Sena recita o Dashavatara Stotra. Parama Ananda estava Kurila Patana. Diga Sila Raja estava Koila com Jana. O rei regozijou-se em recitar o hino, após o que perguntou a seus ministros quem o escrevera. Govardhanacharya Rajaratabe Koya Mahakavi Jayadeva Ratiata Koya. Govardhanacharya, então, presente na corte do rei, respondeu: o grande poeta Jayadeva é o autor desse hino. Kota Jayadeva Kavi Jigase Bhupati Govardhana Bole Ei Navadvipastiti. O rei perguntou onde morava o poeta Jayadeva. Sua casa fica bem aqui em Navadvipa, respondeu-lhe Govardhana. Trajado como renunciante, o rei Lakshmana Sena sai à procura de Sri Jayadeva. Shuni, por que ele se traja como renunciante? Porque os brahmanas, eles não gostavam de se aproximar dos reis, porque eles julgavam que os reis eram pessoas com muito materialismo envolvendo a vida deles, muita riqueza, as rainhas, os príncipes, as princesas, né? Shuniya Gopaniraja Koriya Sandana Rata Yogi Oilatabi Jaya Devastana Vaishnava Veshete Raja Kutiri Pravesh Jaya Devi Nati Kori Baise Ekadesh. Ouvindo isso, o rei secretamente descobriu onde vivia Sri Jayadeva. À noite, disfarçado de Vaishnava, foi até a choupana de Sri Jayadeva. Após prestar-lhe respeitos, sentou-se em um canto da casa. Jayadeva Janila Bhupati Ejana Vaishnava Veshete Oila Hoya Kinchana. O rei percebeu Jayadeva, viera até ele vestido como um Vaishnava pobre. Jayadeva, né? Ele não ia se deixar enganar fácil assim, né? O rei Lakshmana Sena pede algo a Sri Jayadeva. Alpakshani Rajatabe Deya Parichaya Jayadevi Yati Joite Apana Alaya. Logo em seguida, o rei revelou sua identidade a Jayadeva, implorando-lhe que viesse a seu palácio. Desapegado dos objetos mundanos, Sri Jayadeva, o devoto de Shri Krishna, recusa o convite. Atyanta Virakta Jayadeva Mahamati Vishai Grihete Jete Nakari Samati.
Mas o muito inteligente Jayadeva, isento de apegos materiais como era, não aceitava visitar a casa de um materialista. Krishna Bhakta Jayadeva Balila Takana Tava Desha Chadyami Koribagamana. Shri Jayadeva, devoto de Shri Krishna com dedicação exclusiva a ele, disse ao rei: se você insistir em me fazer tal convite, deixarei o seu reino para viver em outra parte. O poeta Shri Jayadeva orienta-nos a deixar as mais companhias de lado. Prestemos atenção. Vishai Samsarga Cabo, Nadeya Mangala, Ganga para Roy Jaba, Yatanila Chala. O convívio com materialistas jamais traz bons auspícios. Hei de atravessar a Ganga rumo a Nilachala. O rei Lakshmana Sena, devoto de Krishna e dotado das 4 qualidades, humildade, misericórdia, respeito ao próximo e ausência de falso prestígio, ora ao poeta Sri Jayadeva, que agora o rei está em maus lençóis. Rajabali, Shuna Prabhu, Amaravachana, Navadvipa Tyaga Nahi Karakadachana. Disse o rei: ó Prabhu, por favor, ouça minhas palavras. Tenha a misericórdia de não sair de Shinavadvipa. Tava Vakya Satya Rabe Moraicha Rabe Renakarya Kora Deva Mora Kripa Jabe. Ó Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim. Faça o obséquio de tomar alguma providência pela qual se cumpram as suas palavras e meu desejo seja satisfeito. Agora, o rei ora para que Jayadeva resida em Champakarata. Ganga pare Champahata stana manohara, sestane takatumi duekirvatsara. Na outra margem da Ganga, há um recanto encantador chamado Champakarata. Por favor, passe pelo menos 1 ou 2 anos lá. Ó Jayadeva Goswami. Mama ichamate ami tata najaiba tava icha roletava charana heriba. Não o visitarei por minha própria iniciativa, mas se o Senhor quiser a minha presença, irei até lá para ter o darshan de seus pés de lótus. Após ouvir as humildes orações do rei, o poeta Shri Jayadeva o elogia. Rajara Vachana Shuni Mahakavivara. Então, Rajara Vachana Shuni. Quando ele ouve Vachana, as palavras, Rajara do rei. Samata Haiya Bali Vachana Satwara. Yadyapi Vishaitumi Eraja Tomara Krishna Bhakta Tumi Tavanahika Samsara. Após ouvir as palavras do rei, o grande poeta Jayadeva aqueceu, dizendo em seguida: apesar de ser materialista, um rei, e este reino lhe pertencer, enquanto devoto de Krishna, você não se deixa amarrar pelas algemas do mundo material. Pariksha Kariteyami Vishai Balia Sambashino Tabutumi Sahile Shunia. Chamei-o de materialista apenas para pô-lo à prova, mas você, apesar de ser rei, tolerou tudo quanto falei. Agora, Nityananda Prabhu, na voz de Jayadeva Goswami, revela as qualidades inerentes a um devoto de Krishna. Ataeva Jani Lama Tumi Krishna Bhakta, Vishaya Loila Pira Hoye Anasakta. Logo, concluo que você é um devoto puro de Krishna. Mesmo cercado de prazeres mundanos, você demonstra total desapego. Shri Jayadeva, que é comparado a uma árvore dos desejos, concorda em morar em Champakarata. Champakarate teami kichu dinaraba, gopane asibetume charia vaibhava. Por ora, morarei em Champakarata. Sempre que quiser, venha ao meu encontro em segredo, deixando para trás a sua opulência real. Ristatita Roiraja Amatyadvaraya Champakarate Griha Nirmana Koraya. Exultante, o rei mandou seus ministros providenciarem a construção de uma casa adequada para Shri Jayadeva em Champakarata. Agora, o poeta Jayadeva adora Shri Krishna conforme Ragamarga. Tata Jayadeva Kavi Rahedina Kata Shri Krishna Bhajane Kore Ragamarga Mata. Ali instalado por algum tempo, o poeta Shri Jayadeva praticava Krishna Bhajan segundo o processo de devoção espontânea a Shri Krishna Ragamarga. Padmavati Devyani
Champakera Bhara Jayadeva Puja Krishna Nandera Kumara. As muitas flores champaka que Shri Padmavati Devi colhia e trazia para casa, Shri Jayadeva as usava em adoração a Shri Krishna, o filho de Nanda Maharaj. O seu serviço amoroso, Shri Jayadeva tem o darshan de Shri Krishna sob sua forma como Shri Goura. Mahapremi Jayadeva Koroya Pujana. Dekila Shri Krishna Hoila Champaka Varana. A adoração feita por Shri Jayadeva era saturada de prema. Certo dia, ele reparou que a tez de Shri Krishna parecia ser da cor de uma flor champaka. Purata Sundara Kanti Atimanohara Koti Chandra Nindi Mukha Paramasundara. Sua linda tez de ouro derretido era deveras encantadora, ao passo que seu tão formoso rosto de lótus chegava a envergonhar a beleza de milhões e milhões de luas. Koti Chandra Nindi, Koti Chandra, são Koti milhões, milhões de luas. Chanchara Chikura Shobe Gale Pula Mala Dirga Bahu Rupe Alo Kore Parnashala. Seu cabelo era encaracolado e uma guirlanda de flores lhe decorava o pescoço. Seus braços compridos e o esplendor de sua forma iluminavam a humilde choupana de Shri Jayadeva. Shri Jayadeva e Padmavati desmaiam. Dekiya Gorangarupa Mahakavivara Preme Murcha Jaya Chakshe Ashu Jara Jara. Com a visão da forma de Shigoranga, aquele melhor entre os grandes poetas verteu torrentes de lágrimas e desmaiou, assoberbado por prema. Padmavati Devisei Rupa Nirakia Roila Chaitanya Hina Bhumete Padia. Shri Padmavati Devi também caiu desmaiada ao contemplar aquela forma do Senhor. Shriman Mahaprabhu dá sua bênção misericórdia a ambos. Padma Hasta Dia Prabhu Tole Dui Jane Kripa Kori Bole Tabe Amia Vachani. Shriman Mahaprabhu ergueu a ambos com suas próprias mãos de lótus e, por sua misericórdia, falou-lhes estas doces palavras. Tumi Tomhe Mama Bhakta Parama Udara Darshana Dite Icha Roila Amara. Vocês dois são meus devotos de tão nobre natureza. Por isso desejei dar-lhes o meu darshan. E aí Mahaprabhu indica para Jayadeva e Padmavati seu advento em futuro próximo. Ati alpadine e nadia nagari janama loiba ami shatira udari. Shatira udari, do ventre udari de Shatimata. Muito em breve nascerei do ventre de mãe Shati, aqui em Nadia. Sarva avatarera sakala bhaktasane, Shri Krishna Kirtana Vitariba Prema Dhani. Acompanhado dos devotos de todas as minhas encarnações, distribuirei o tesouro de prema por intermédio de Shri Krishna Sankirtan. Então, todos os avataras de Krishna vão vir glorificar, servir os pés de lótus de Shri Gauranga Mahaprabhu. Chaubisha Vatsari Yami Koriya Sanyas Koriba Vashanila Chaletevas. Aos 24 anos de idade, aceitarei a ordem de vida renunciada, após o que passarei a morar em Nilachala. 18 anos em Nilachala, Jagannatha Puri. Tata Bhakta Gana Sanghe Mahapremaveshi Shigita Govinda Ashwadiva Avasheshe. Em Jagannatha Puri, durante a fase final de meus passatempos manifestos, eu, imerso em prema, haverei de saborear o Shri Gita Govinda na companhia dos devotos. Olha só, ele falando isso para o poeta que compôs a canção Gita Govinda. Ó, a Shri Gita Govinda de Jayadeva é queridíssimo de Srimad Mahaprabhu, então está na lista de publicação, a gente publicar o Shri Gita Govinda de Shri Jayadeva para satisfazer os pés de lótus e os ouvidos de Srimad Mahaprabhu. Tava Vicharita Gita Govinda Amar Atishaya Priyavastu Kohilamassar. Ó Jayadeva, revelo-lhe um pedaço de meu coração ao dizer que saborearei em profundidade a sua composição chamada Shri Gita Govinda. Srimad Mahaprabhu concede suas bênçãos misericordiosas a Jayadeva e Padmavati. Ei Navadvipadama Parama Chinmaya
Dehanti Asibe Reta Kohina Nishchaya. Shinavadvip Dham é a sais transcendental. Após abandonarem seus corpos atuais, com certeza vocês nascerão aqui. Shiman Mahaprabhu, cujos desejos são independentes, manda ambos irem para Nilachala, Jagannatha Puridam. Ebetumedon Rejal Yata Nilachala Jagannatha Sevogia Pabe Prema Pala. Agora quero que vocês dois vão para Nilachala e lá sirvam ao Senhor Shri Jagannath. Com isso, vocês certamente obterão o fruto de Prema. Etaboli Gorachandra Hoila Adarshana Prabhura Vichede Murcha Hoya Duichana. Dito isso, Shigorachandra desapareceu, o que levou ambos a desmaiarem de saudade dele. As palavras humildes de ambos depois que Srimad Mahaprabhu partiu. Murcha Sheshe Anargala Kandite Lagila Kandite Kandite Saba Nivedana Koila. Hayakiba Rupa Mora Dekino Nayani Kemone Bantivoe Betana Adarshani. Ao voltarem a si, lamentaram-se, acossados pela saudade de Srimad Mahaprabhu. Ai de nós, como sobreviveremos sem tornar a contemplar aquela forma que há pouco divisamos com os próprios olhos? Inquietos devido à ordem de Srimad Mahaprabhu. Nadiatyadite Prabhu Kena Agya Koila Budi Ei Dhame Kichu Aparada Hoila. Porque Srimad Mahaprabhu nos mandou sair de Nadia? Parece que cometemos uma ofensa a este Dhamma. Ei Navadvipa Dhamma Parama Chinmaya Chaditi Manasa Ebe Vikalita Hoya. Shinavadvipdam é sumamente transcendental. Se nossas mentes ficam tão perturbadas só de pensarmos em abandonar o Dhamma, o que será de nós quando nos formos daqui de fato? Agora o casal demonstra sua forte fé em Shinavadvipdam. Bala Hoita Navadvip Pashu Pakshi Hoy Jakitama Tiradina Dhamma Chintaloi. Preferimos abandonar nossos corpos a deixar o Dhamma. Então, o casal, por tanta devoção a Navadvipdam, eles estão querendo contrariar a vontade de Mahaprabhu. Melhor seria virarmos pássaros ou mamíferos em Shinavadvip e aqui morarmos para todo sempre, absortos a pensar no Dhamma. Parana chaditi pari tabu ei Dhamma, chaditi napari ei gudamanas kama. Podemos abandonar nossas vidas, mas o Dhamma não. Eis a nossa firme convicção. Então, agora eles fazem um pedido aos pés de lótus de Srimad Mahaprabhu. O Prabhu, Shigoranga Kripa Vitaria, Raka Amadon Reheta Shicharana Dia. Ó Shigoranga Mahaprabhu, por favor, tenha misericórdia de nós. Arranje-nos um cantinho a seus pés de lótus aqui em Shinavadvip. Aí, por uma voz aérea, Mahaprabhu orienta o casal. Balite balite don rekande ucharaya daivavani seikshani shuni varipaya. Assim, lamentosos, ambos se debulhavam em lágrimas quando ouviram uma voz aérea. Agora, a voz aérea de Mahaprabhu os consola. Dukanahi koradonhe jao nilachala. Duikata hobetita nakara chanchala. Não fiquem tristes, vão para Nilachala. Se assim o fizerem, conseguirão duas coisas. Logo, não se inquietem. Agora, Mahaprabhu revela o fruto do desejo de ir a Shri Jagannatha Puri, mesmo estando em Shri Navadvipam. Kichudina purvedonhe korile manas nilachala vasakore kataka divas. Não faz muito tempo que vocês dois pensaram em morar alguns anos em Nilachala. O Senhor também deseja ter o darshan de seus devotos. Seivancha jagadbandhu purailatava Jagannatha charretava darshana sambhava. Se Jagannatha, o melhor amigo dos habitantes do planeta, não só acaba de satisfazer seu desejo, mas também pretende vê-los. Jagannatha tu shipuna chadya sharira navadvipe duijana nitya habestira. Após agradar Shri Jagannatha, vocês dois abandonarão seus corpos para, no nascimento seguinte, voltarem a viver aqui em Navadvipa.
Então, assim, Shijadeva, ouvindo esse argumento contundente de Mahaprabhu, por sua voz aérea, partem para Nilachala. Daiva Vanishuni Donhe, Chalitatakshana Pachepiri Navadvipa, Korena Darshana. Os dois mal terminaram de ouvir a voz aérea e já partiram a caminho de Shri Jagannath Puri, de quando em quando olhando para trás para admirar Shri Navadvipa. O casal ora aos pés de lótus dos residentes de Navadvipa. Chala chala kare netra, jaladhara bohe, Navadvipa vase gane, dainya vaika corre. Tomara koria kripa ei duijane, aparada kariate karaha marjane. Com os olhos marejados de lágrimas, ainda com os moradores de Srinavadvipa ao alcance de sua vista, disseram eles em tom humilde: Ó vocês todos, por favor, tenham misericórdia de nós e perdoem nossas ofensas. Astadala Padma Sama Navadvipa Bhai, dekite don hekata durechai. Volta e meia, em sua viagem para bem longe, o casal olhava para trás na direção de Srinavadvipa, que parece uma flor de lótus de 8 pétalas. Duregia Navadvipa Nahideke Ara Kandite Gora Bhume Hayapara Katadine Nilachala Pontiado Jane Jagannatha Darashana Koila Listamani. Assim fizeram até perder Srinavadvipa de vista, choramingando à medida que atravessavam a terra de Gouda. Alguns dias mais tarde, chegaram a Nilachala, onde, tomados de júbilo, tiveram o darshan de Bhagavan Shri Jagannath. O Rediva ei Jayadeva Stana Roy, Ucha Bhumi Matra Ache Vida Loke Kai. Disse Shri Prabhu, ó Diva, quando afirmam, ó Diva, segundo afirmam os anciões locais, este altiplano é de fato onde vivia Shri Jayadeva. Shidiva Goswami agora ora a Shri Nityananda Prabhu. Jaya Devastana Deki Shidiva Takana Preme Gadagade Jaya Koroye Rodana. A visão da vivenda de Shri Jayadeva inundou Diva de prema, fazendo rolar na poeira e chorar. Dhanya Jayadeva Kavi Dhanya Padmavati Shigrita Govinda Dhanya Dhanya Krishnarati. Disse Shidiva, abençoado seja Shri Jayadeva Kavi, abençoada seja Shri Padmavati Devi, abençoados sejam o Shri Gita Govinda e o apego divino a Shri Krishna, Shri Krishnarati. Jayadeva Boga Koila, Jai Prema Sindhu, Kripa Kori Dehamori Tara Eka Bindu. Ó Senhor, Shri Jayadeva alcançou o oceano do amor divino. Tenha misericórdia de mim, por favor, e permita-me saborear ao menos uma gota desse oceano. Ei Kataboli Diva Dharani Lotaya Nityananda Shri Charani Gada Gadi Jai. Dizendo isso, Shri Diva pôs a rolar na poeira dos pés de lótus de Shri Nityananda Prabhu. Seiratra Saberai Vaninata Gari Vamshasaha Vani Nityananda Seva Kori. Eles passaram aquela noite na casa de Shri Vaninata. Auxiliado por seus familiares, Shri Vaninata serviu a Shri Nityananda Prabhu. E agora, como sempre, Srila Bhaktivinoda Thakur ora com a intenção de conseguir o serviço que deseja prestar. Nitai Janavapada Chaya Ashajara Nadia Mahatmya Gaya Akinchana Achara. Desejando conquistar a sombra refrescante dos pés de lótus de Shri Nityananda Prabhu e Shri Janavadevi, esse desvalido e baixo Bhaktivinoda entoa as glórias de Nadia. Jai, terminamos hoje. A Prema Shakti está feliz que a gente terminou às 10 horas em ponto. O desejo de todos vocês está sendo satisfeito porque vocês estão participando dessa leitura aqui, estão me dando a misericórdia de ler para vocês, servir a vocês, lendo esses lindíssimos capítulos do Shri Navadvip Mahatmya, que se manifesta do coração de Srila Bhaktivinoda Thakur, né? Então, agora eu vou pedir para a Anuradha escolher uma canção para a gente cantar, para fechar com chave de ouro esse encontro de hoje. E semana que vem a gente continua no capítulo 12º. Mas, eu vi uma aqui na página 173 do Gita Gutya novo, que chama Bimala Rema Dini Tanu Anupamari.
Não sei se você conhece, se conhece a canção. 173? É, que fala do corpo de Mahaprabhu, né? Igual como está descrito lá. Ouro puro brilha como o corpo de Mahaprabhu brilha mais que ouro puro. Então, peraí, deixa eu ver se eu consigo descobrir a melodia. Bimala Hema Bimala Hema Jinita no Anupamare Taha Sobenana Puladama Kadambake Kadambake Sharajini Ekati Pulakare Taramade Bindu Bindu Gama. Tá bom assim? Tá bom, tá ótimo. Aí eu vou cantar e vocês A gente desliga, né? desligam e a gente repete, tá bom? As estrofes. Bimala Hema Jinitano Anupamare Tahe Shobinana Puladama Bimala Hema Jinitano Anupamare Tahe Shobinana Puladama Kadambake Sharajini Ekati Pulakare Kadambake Sharajini Ekati Pulakare Taramanje Bindu Bindu Gama Taramanje Bindu Bindu Gama Jini Madamata Hati Gamana Mantarayati Bhava Beshi Chuli Chuli Yaya Jini Madamati Hati Gamana Mantarayati Bhava Beshi Chuli Chuli Yaya Arunavasana Chabi Jini Prabhatera Rambi Arunavasana Chabi Jini Prabhatera Rambi Gorayangi Lahari Kelaya Gorayangi Lahari Kelaya Chalite na pare Gora Chanda Gosaire Balite na pare Adabola Chalite na pare Gora Chanda Gosaire Balite na pare Adabola Bhavete Aveshahaya Hari Hari Bolayaya Bhavete Aveshahaya Hari Hari Bolaya Achandali Dhari De Kola Achandali Dhari De Kola Eshuka Sampada Kale Gorana Bajinu Hele Henapade Nakorinu Asham Esuka Sampada Kale Gorana Bajinu Hele Henapade Nakarinu Yasha Shri Krishna Chaitanya Chandra Takurashi Nityananda Shri Krishna Chaitanya Chandra Takurashi Nityananda Gunagaya Vrindavana Dasa Gunagaya Vrindavana Vasa Dasa Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Shachi Nandan Jaya Gaura Hari Shachi Nandan Jaya Gaura Hari Shachi-nandan Jaya Gaurahari Shachi-nandan Jaya Gaurahari Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev Gurudev
Jaya Gurudev. Jaya Jaya Prabhupada. Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jai Shila Bhaktivinoda Thakur Mahashaya ki Jai, Shila Rupanuga Guru Varga ki Jai, Gora Bhaktavinda ki Jai, Nitai Gol Premanande, obrigado pela oportunidade ki Jai Jai. Prabhu, Haribol, Hare Radhe Krishna. Jagannath.